Fala pessoal, bom dia. Vamos fazer uma análise rápida aí. Aproveitar que eu acordei cedo, tô com tempo aí. Fazer um panorama aqui do que eu tô vendo no mercado no dia de hoje. Vamos começar pelo gráfico diário aqui do Ibovespa. Pessoal, o que eu tô vendo aqui? A gente nota que o mercado está trabalhando numa lateralidade, né? No gráfico diário. Ontem ele deixou um candle bem feio aqui, né? Um candle de indecisão numa região de fundo, uma região de suporte aqui do Ibov. Então, o que a gente pode esperar hoje? A gente pode esperar que o mercado ele tenha uma reação positiva, vindo buscar o meio do caixote novamente. Por que eu digo isso? Porque geralmente quando o mercado ele chega para passar essa região, ele passa com força, né? Ele deveria ter testado pelo menos aqui um rompimento falso. Então, o cenário que eu possivelmente considero para hoje é o mercado dar uma respirada, voltando aqui para cima. Ou ele chegar a fazer um pequeno rompimento aqui, um pequeno rompimento, e da mesma forma ele deixar um candle revertendo aqui para dentro novamente. E por que eu digo isso? O mercado no dia de ontem, se a gente for entrar agora para os gráficos menores, a gente nota que o gráfico de 5 minutos do índice, a gente vai ver que ele respeitou muito essa fibo diária aqui, né? Se a gente puxar da máxima à mínima, a gente vê que o mercado ele praticamente trabalhou o dia inteiro respeitando essas regiões de correção de FIBO aqui. Então, para mim, o mercado, para ele ser vendedor no dia de hoje, ele minimamente tem que trabalhar abaixo desse 108 bola aqui. Porque enquanto ele estiver dentro desse percurso aqui, deixa eu puxar uma ajuda aqui. Enquanto o mercado estiver trabalhando dentro dessa região aqui, para mim ele pode vir fazer um movimento de liquidez e vir buscar regiões acima, justamente porque ele ficou muito consolidado no dia de ontem e não veio nem testar o fundo mais depois que ele abriu. E vendo também que o mercado hoje está um pouco mais positivo aí, né? E considerando o cenário de política, o mercado ele não vai vir fazer um movimento tão brusco aqui antes. Acredito que ele está esperando o resultado do primeiro turno aí para ver o que pode se esperar para o segundo. Então é mais fácil o mercado ele voltar aqui para dentro e até também pelo tanto que ele caiu desde o topo, né? E então o que eu considero? Olhando o gráfico de 5 minutos aqui, o que eu consideraria? O mercado, para mim, para ele ser comprador, ele minimamente vai ter que ganhar essa região aqui, que é uma troca de polaridade. Primeiro ponto. Então, o mercado ele vai abrir aqui, vai ficar trabalhando aqui, tudo bem, mas eu vou considerar uma compra forte apenas quando o mercado ganhar essa região e vir dar continuidade. Aí para isso, provavelmente essas médias aqui, né? Essas médias aqui vão estar alinhadas, elas vão estar alinhadas para cima aqui, me mostrando que o mercado ele tem potencial para ganhar essa região e puxar uma correção lá para o meio do caixote. E para venda, para o mercado de venda, eu vou considerar que ele minimamente trabalha abaixo dessas regiões e abaixo dessa mínima aqui, ele trabalha com mais força aqui também. Não adianta ele vir ficar meia boca aqui com candles de indecisão, fraco, nesse sobe e desce. Ele tem que vir passar mais agressivamente para ele me mostrar que ele pode dar uma continuidade. Porque se ele ficar dentro dessa região, aqui com candles de indecisão, com pouco volume, ele pode vir buscar liquidez aqui para voltar lá para o meio do caixote. Então, acho que o índice ele tá um pouco simples, né? Tem que esperar o mercado definir, ou ele ganha essa região aqui e sobe, ou ele vai perder essa mínima aqui com mais volume e dar continuidade na queda. Dentro desse meio aqui, fica perigoso a gente trabalhar com uma tendência, até porque não tem tendência aqui, né? Então, ou você procura tentar comprar aqui, ou você procura tentar vender aqui, meio desse caixote. Eu vou aguardar o mercado ele dar uma resposta mais positiva, né? Não vou ficar tentando fazer nada enquanto ele estiver indefinido aqui. E se a gente subir um pouco para os tempos gráficos maiores, o gráfico de 15 minutos, por exemplo, vamos no de 30.
para ficar um pouco mais macro. A gente vai ver que ele tem uma tendência que ela vem se fazendo um pouco forte, que é a tendência de baixa aqui desse ativo, né? Que seria o índice. E para a gente ter uma possível reversão, é bem aquela área lá que eu mostrei. É justamente aquela região que eu mostrei. Essa região aqui próximo dos 109.600, 109.500. O mercado ele deixou muitos candles de indecisão aqui nessa região. Então assim, agora que ele encostou aqui na média, ele tem tudo para renovar o fundo e dar continuidade nesse movimento de baixa, né? Ele está bem mais encostado aqui agora, ele tem mais força para ele poder dar continuidade aqui no movimento de baixa. E se for para ele fazer uma correção mais forte aqui, ele minimamente tem que ganhar essa região com candles de força também e se manter acima, justamente porque aqui deixou muita liquidez e está vindo contra um movimento de baixa que se mantém forte nos últimos dias. O gráfico de 60 a mesma coisa, nesse aqui foi o gráfico de 30, o gráfico de 60 a mesma coisa. Dá para ver que o mercado, ele depois que ele inverteu as médias aqui, ele vem respeitando bem, né? Ele cai, afasta um pouco aí das médias, volta, corrige, afasta um pouquinho. Eita. Ele afasta novamente. Ele afasta novamente das médias, volta para as médias novamente, para depois fazer mais um movimento de impulsão. Então, minimamente, para a gente pensar em venda, o mercado ele tem que se manter abaixo dessas regiões aqui. E para o mercado inverter uma possível compra aqui, né, e fazer um movimento de correção, ele tem que ganhar essas regiões de topo que ele deixou ontem aqui. Então se apoiem bem a como é que estão os gráficos aí de 30 e de 60 minutos. Isso aqui foi o índice, é o que eu estou vendo aqui pelo índice, né? E se a gente for dar uma olhada no dólar, no gráfico diário, a gente já vê de cara que a gente tem essa retração um pouco mais macro aqui. Foi essa pernada de queda que o mercado fez, né? O mercado fez essa pernada de queda. Ele vem agora corrigindo num ponto de FIBO. Um ponto de FIBO aqui importante. Ele deixou um dia de gap, abriu para baixo. O mercado subiu um pouquinho com a pressão. Aí no dia de ontem, o mercado ele abriu com gap de alta aí bem próximo dessa máxima, né? E já corrigiu também. Só que a gente nota que ele está com uma pressão compradora, porque os candles que tentam corrigir aqui, né? Eles acabam fechando o dia, devolvendo parte dessa queda. Então a gente tem uma certa pressão de compra para o dólar aí. E se a gente diminuir o tempo gráfico, indo mais próximo aqui do gráfico de 30 minutos, a gente vai ver que o mercado ele também está deixando aqui um movimento de alta, uma pressão compradora, né? Ele deixou essas mínimas aqui, deixou esse outro fundo aqui e vem tentando continuar trabalhando a sua tendência de alta aí nesse movimento desses últimos dias. O dólar é a mesma coisa, ele está praticamente numa região encaixotada aqui. O que eu vou querer ver pro dólar no dia de hoje? Ele ganhar minimamente esse topo, essa região de topo que ele deixou aqui. E para venda eu consideraria que ele teria que perder esse movimento, esse último fundo que ele deixou aqui, né? Para ele fazer um movimento mais forte para baixo. E para cima ele ganhar esse topinho aqui. Aí ele abre espaço para vir buscar essas máximas e possivelmente continuar esse movimento de tendência aí. Se a gente diminuir para o gráfico de 5 minutos, a gente vê o que? O mercado no dia de ontem ele abriu com gap de alta, corrigiu, o mercado respeitou o Fibo aí em dois momentos, né? Se a gente puxar essa pernada de alta aqui, a gente repara o que? Onde que o mercado defendeu? O mercado defendeu bem na região de Fibo desse movimento. Aí ele puxou, beleza, ele puxou e falhou continuidade aqui, né? Ele falhou continuidade e defendeu novamente e chegou a perder esse fundo aqui e voltou novamente para dentro da região. Só que se a gente for
pensando em termos de fractal, né, que são as pernadas menores dentro de um movimento maior, o que a gente tem aqui? A gente tem essa pernada. O que a gente imagina? Que o mercado vai fazer isso aqui. Ok. E o que ele fez? Ele quebrou dentro das retrações desse outro movimento. O que eu quero dizer? Ele respeitou esse movimento aqui e depois ele respeitou a fibo desse movimento menor. Olha para você ver. Como que ele fez, do jeito que ele fez embaixo, ele fez aqui em cima na fibra diária. Então ele respeitou uma fibra macro, um movimento um pouco mais macro, né? E depois ele veio e respeitou um movimento no intraday. Ele respeitou dentro dessa região. Tentou fazer um rompimento falso aqui e voltou novamente. Então, no dia de hoje, eu esperaria que o dólar ele trabalhe acima dessa região para ele dar continuidade aqui, vir buscar topo, ou então até renovar essa região de topo aqui. Ele, para mim, ele demonstra mais força trabalhando acima desse 5.400, né? Ele tem que trabalhar acima do 5.400 e defender essa região. Ou ele vai vir com um pouco mais força aqui e perder essas regiões que ele deixou aqui. São esses fundos aqui desse outro movimento de Fibo que ele tinha deixado nesse outro movimento, né? Que seria esse daqui. Então, o que eu volto a falar é que, para mim, o dólar ele vai demonstrar um pouco mais de força trabalhando acima dessa região. Ele precisa ganhar aqui e deixar candles de força, sinalizando que ele pode vir buscar a máxima, né? A máxima dessa região. Ou ele vai falhar esse topo aqui, né? E vir me mostrar que ele está perdendo esses fundos e que ele pode reverter essa micro tendência aqui e vir buscar essas regiões de fundo aqui. Então é isso, vou esperar o mercado ele se desenhar, me mostrar as regiões, até porque ele pode chegar aqui e cair, como ele pode chegar aqui também e subir, né? Ele ficar encaixotado dentro desse range aqui. Então se ele ganhasse essas regiões seria o melhor. Então é isso que eu vou esperar para o dia de hoje aí no índice e no dólar. Ele me mostrar se ele vai defender ou essa pernada aqui, ou se ele vai quebrar essa estrutura. Se ele vai quebrar essa estrutura de alta nesse gráfico maior e vai respeitar essa de baixo aqui, né? Vou puxar um pouco mais aqui. Ou se ele vai respeitar essa de baixo aqui e dar continuidade nesse movimento, fazendo topos menores aqui. Não sei se ficou claro, pessoal, mas é um pouco do que eu estou vendo aí para o mercado no dia de hoje. Ok? Bons trades a todos. E no mais,